Bom dia, galera. Tudo certo aí? Espero que esteja. Hoje eu tô aqui para uma nova proposta, uma nova possibilidade, né? Já que a gente tá distante, que a gente não tá podendo se ver, que a gente não tá em sala de aula, eu tô tentando fazer uns experimentos de videoaula, né? É complicado, é difícil, é muito difícil hoje falar para uma câmera, né? Não falar para os meus alunos, e sim para uma câmera, lógico, conscientemente de que esse vídeo vai chegar aos meus alunos, mas é bem complicado. Então, me perdoem qualquer gafe, porque é o primeiro, né? Certo, a gente vai melhorando com o tempo. Espero que também não precise tanto tempo e que a gente possa voltar a se ver o quanto antes. Espero que vocês estejam bem. Aqui tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. E hoje a gente vai começar um novo conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o solo, né? A gente tem aqui, não sei se vocês perceberam, né? Eu vou aparecer aqui no cantinho e na tela de vocês vai aparecer os slides que eu vou estar explicando. Então eu vou fazer algumas marcações, tá? Vou assinalar algumas coisas para vocês e vou estar explicando pela tela, certo? Depois eu vou subir esse vídeo no YouTube e vou disponibilizar o link para vocês, então vocês não vão precisar baixar, né? Não vai ocupar espaço aí. Assistam no YouTube quantas vezes vocês quiserem, né? Eu acredito que eu não vá virar uma youtuber famosa. Eu só acredito que a gente vai conseguir ter esse contatinho visual, né? Que a gente não tá tendo. Eu acho que isso faz falta pro aluno ver o professor, faz falta ouvir a voz do professor. Assim como tá fazendo muita falta para mim ouvir a voz de vocês, conversar com vocês, tirar as dúvidas. Por isso eu peço, galera, tem dúvida? Manda ali, manda um áudio lá no WhatsApp, manda no comentário dentro do Google Sala de Aula. Dá um jeito, né? Manda para a professora, eu tiro as dúvidas sem problema. Pode ser que não seja exatamente naquela hora, mas eu vou enviar a resposta para vocês, pode ter certeza, tá? Então vamos lá? Então a gente vai falar desse elemento tão importante na nossa vida que é o solo. O solo, se a gente parar para pensar, para que serve solo? Gente, pensa assim, onde que a gente pisa? Aonde estão nossas casas? Aonde estão as plantações de alimento? Aonde os animais que nos servem de alimento vivem? Tudo isso tem a mesma resposta, no solo. Mas, afinal, o que é o solo, né? Então, a gente vai falar de várias qualidades, tipos, características do solo. Então, o solo é essa camada, né, mais superficial. Então, é a parte da superfície, é a parte de cima da crosta terrestre. A gente chama de chão, a gente chama de terra, mas ele é o solo. Então, aqui nessa imagem está mostrando, né, um solo limpo, né, uma terra que foi desprotegida, né, não tem nada protegendo ela. E tem aqui dos lados o solo também de outras formas. O solo recoberto de grama, né, de arbustos. Lá em cima, solo recoberto de árvores. Então, o solo está presente nessa camada mais superficial da terra e ele vai nos fornecer nutrientes, né, principalmente para as plantas, que vão nos servir de alimento. Então, a gente tem que pensar que a nossa vida ela depende da vida do solo. Se o solo está pobre, se o solo está enfraquecido, a gente também não vai ter um bom alimento e a gente não vai conseguir se alimentar da forma correta. Então, o solo ele é formado por alguns elementos. 3 são os elementos principais, tá? Não quer dizer que seja somente isso, mas principalmente isso. Primeiro, a matéria mineral e orgânica. Então, a gente vai ter aqui a parte mineral, os minerais. Lembram que a gente estudou lá os minerais? Então, ali a gente vai ter o quartzo, a gente vai ter vários minerais que vão formar o basalto, que vão formar rochas. E essas rochas elas vão se quebrando e fazem essa parte mineral do solo. Também tem uma parte muito importante que é a parte orgânica. A parte orgânica são as raízes, as folhas, animais que morreram, partes de animais que por alguma forma ficaram ali no ambiente, por exemplo, cascas de insetos, né? Então, o que acontece, galera? Eles são partes de seres vivos, mas que morreram, né, de alguma forma. Um galho de uma árvore que eu cortei, aquele galho não é mais vivo, ele perdeu a vida dele a partir do momento que eu cortei. Então, aquilo ali é matéria orgânica, são restos que vão apodrecer, os fungos e as bactérias vão decompor,
e vão devolver para o solo os nutrientes que tinham nele. Então imaginem lá na cadeia alimentar, né? A planta, né, ela pega e aproveita do solo os nutrientes. Depois, o primeiro animal que come a planta, ele se aproveita dos nutrientes da planta. O segundo, né, o consumidor secundário, vai se aproveitar dos nutrientes que eram lá da planta. Então, quer dizer que no final, tudo retorna de onde veio, para o solo, né? Do pó viemos, ao pó voltaremos, isso serve também. Depois, então vamos lá, ó. Primeiro elemento formador do solo, a matéria mineral e orgânica. O segundo, água. É de fundamental importância para o solo possuir água. A água, ela vai possibilitar a vida de alguns seres que vão ajudar na fertilidade do solo. Por exemplo, as minhocas. Elas respiram através da pele. A pele tem que estar úmida. Se a pele não estiver úmida, elas morrem. Vocês já devem ter visto, acontece muito aqui na nossa cidade, principalmente nessa época aí de seca. As minhocas saem da terra, porque está muito seco, e acabam morrendo. A gente vê elas secas, aqui em casa eu vejo na rampa, na calçada, às vezes elas mortas. Por quê? Porque elas estão buscando um ambiente mais úmido, mas acabam indo para um ambiente mais seco ainda e desidratando com o sol e acabam morrendo. Então, a água é fundamental, principalmente também para as plantas, né? As plantas vão retirar através das raízes essa água que tem no solo para sobreviver. E por último, mas não menos importante, o ar. O ar, ele precisa estar presente no solo para possibilitar que esses seres respirem, né? A minhoca, ela precisa respirar. Vai respirar o quê? Vai respirar a parte gasosa, o ar, mas lógico, através da pele, que tem que estar úmida. Então, ela precisa de tudo. Se alimenta de terra, precisa estar úmida, que é a água, e respirar. Então, o ar, ele precisa estar presente no solo. Se o solo estiver muito compactado, muito socado, ele não vai possibilitar que algum ser viva ali. Então, aqui, ó, a gente tem um instrumento, não sei se vocês conseguem ver tranquilo aqui, ó. Esse instrumento é um arado, aqui um arado mecânico, né, um arado industrial, né, puxado por um trator, mas a gente também tem arados manuais, né, que o ser humano mesmo empurra, e também tem aquele que é os animais, né, a força animal que vai puxar, o boi, né, que vai puxar um arado. Esses arados, eles já dizem, né, arado, para que serve? Para pôr ar, né, arar a terra. O que é o processo de aração? Arar a terra é colocar ar. Então, tá fazendo o quê? Tá afofando a terra. Afofar é o quê? Colocar ar para dentro daquele solo. Quando a gente põe o ar, a gente possibilita uma imensidão de vida naquele ambiente. Então, colocar o ar é de extrema importância. Relembrando, então, minerais e matéria orgânica, água e ar. Esses são os compostos básicos de um sistema trifásico, né? Então, a gente diz que é trifásico porque tem 3 partes principais. A gente precisa de proporções. Pessoal, nem sempre vai estar na mesma proporção. A gente tem solos que são mais úmidos, solos que são mais secos. A gente tem solos que são mais compactos, né, com menos ar. Tem solos que são mais fofos. Tem solos que são ricos em matéria orgânica. Tem solos que não têm matéria orgânica, tem muitíssimo pouco. Então, depende de cada ambiente, depende das características do clima, da vegetação, do cuidado que se tem com o solo, do uso do solo, que vai caracterizar essa parte da proporção, tá? Então, como que se forma esse solo? Tá, já entendemos, tem 3 partes e tal, mas como que ele é formado? De onde que ele vem? Então, a gente tem que pensar, né, que é através do intemperismo, tá aqui, ó, intemperismo. Intemperismo quer dizer mudança. Mudanças que a rocha matriz, né, aquela rocha que deu origem ao solo, ela vai sofrer de acordo com o tempo, através de várias coisas naturais, vamos dizer assim. Pode ser a chuva, pode ser o vento, pode ser variação de temperatura, tá muito quente, depois tá muito frio. Pode ser também alguns seres vivos, animais, plantas. Então, tudo isso é intemperismo. Outra coisa importante para a gente lembrar, sempre ter em mente, é que 1 centímetro, ó, pensem bem, 1 centímetro de solo vai levar cerca de 100 até 400 anos para se formar. Então, galera, não tô falando assim, a rocha quebrou hoje, amanhã ela é solo. Não. A rocha quebra,
a rocha quebra de novo, a rocha quebra novamente e assim vai. A rocha ela precisa se esfarelar, vamos dizer assim, para daí sim formar aquela parte lá, ó, dos minerais do solo. O solo ele precisa agregar também a matéria orgânica, então animais morrem, folhas caem e tudo isso vai se juntando para formar o solo. Então a gente tem que pensar que isso é o básico, né? Então leva muito tempo, não é da noite para o dia, não é assim a folha caiu lá já formou a parte orgânica. Não, precisa decompor, precisa voltar os nutrientes para o solo, certo? Então, quando a gente fala em temperismo, vai ser esse monte de processo. O que eu quero que vocês absorvam desse slide cheio de texto que vocês estão arregalados aí agora? 3 palavras. Eles podem ser químicos, físicos ou biológicos. Então, pode ser o intemperismo de 3 formas. Tem vários fenômenos, processos que acontecem e que causam esse rompimento da rocha de forma que ela vá formar o solo depois. Temperismo físico. Então, o intemperismo físico, ele é principalmente mudança de temperatura. Durante o dia tá batendo um sol muito forte lá na rocha, a rocha esquenta. Quando ela esquenta, ela sofre processo de dilatação. Ela vai aumentar, expandir o seu tamanho. Lógico, não é uma coisa assim que eu vou olhar e oh, meu Deus, tá crescendo. Não, é um pouquinho, né? Ela vai dilatar um pouquinho. Depois, à noite, vamos pensar assim, esfria. Quando esfria, ela volta para o tamanho normal. No ela voltar para esse tamanho normal, acabam acontecendo rachaduras. Conseguem ver aqui na imagem? Né? Ali onde está apontando o dedo, está mostrando algumas rachaduras que foram formadas por essa. Dilata, contrai, acaba desgastando, quebrando. Aqui, ó, vai esfarelando a rocha e ela vai caindo, dando origem ao solo, né, com o tempo. Também tem a questão da água. Essa rocha ela pode estar coberta de água e a água congelar num frio muito intenso. Depois disso congelar, vai acabar levando a essas fraturas, né, esses rompimentos que a gente vê na imagem. Depois aqui, intemperismo químico. O intemperismo químico a gente vê aqui que a rocha embaixo, né, ela tem uma coloração, que era a coloração natural. Em cima ela tem outra coloração e outro aspecto. Por quê? Porque ela sofreu uma reação química. A gente tem no ambiente, né, vários gases, vários minerais, componentes da rocha diferentes, e quando sofre uma alteração química, vai causar uma característica diferente na rocha. Então, esse é o intemperismo químico. Também pode ir rompendo e quebrando e formando partezinhas do solo. E aqui, o mais lindo, maravilhoso e fenomenal, o intemperismo biológico. Pessoal, biológico, bio, lembra que a prof sempre fala, bio quer dizer vida. Então, é o intemperismo causado por seres vivos. Aqui nessa imagem a gente vê uma grande quantidade de plantas, né? E essas plantas têm raízes. E essas raízes entram na rocha, né? Buscando minerais para sobreviver, buscando formas de se nutrir. E elas vão quebrando, vão rachando a rocha. Vocês conseguem ver que ela está toda fraturada já, né? Toda quebrada. E vai caindo, esses pedaços vão caindo. Aqui dá de ver, né? Que dentro do rio tem várias rochas, ó, que já foram quebradas e foram caindo. Conforme elas vão caindo, elas vão rolando com a força da água e vão quebrando novamente, e assim vai gerar um seixo rolado, né, que são as pedras do rio. Então, quando a gente já formou o solo, né, o intemperismo já desgastou a rocha, formou o solo. O solo, ele tem camadas, e essas camadas são... que sono, galera! As camadas são importantes. Por quê? Porque é nela que a gente consegue caracterizar onde que estão esses elementos que a prof falou. Então aqui, primeiro, né, são horizontes, tá? Horizontes porque são linhas horizontais, né, como a linha do horizonte. Então aqui, primeiro horizonte 0, é a camada orgânica superficial. Então aqui é onde cai a folhinha da árvore, onde cai a graminha que morreu, onde cai a casquinha do inseto que mudou, né, que fez equidise. Aqui é onde vai apodrecer aquelas coisas e vai ser essa camadinha superficial orgânica. Depois a gente tem o horizonte A, logo abaixo, né, desse horizonte 0, o horizonte O, a gente tem o horizonte A. Ele é formado já por alguns pedacinhos de rocha, mas ainda tem bastante matéria orgânica e humus, né, que é onde vivem as minhocas e onde elas vão produzir o humus. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor.
Depois o horizonte B, essa camadona aqui, né, galera? Essa camada, ela é uma das maiores e ela vai ser rica em compostos minerais, né, porque ela está muito próximo da rocha, e ela vai ser pobre em matéria orgânica. Estão vendo que ela está ficando mais clara? É porque ela já não tem mais tanta matéria orgânica. O horizonte C pode ser chamado de rocha matriz ou então partes da rocha matriz. A rocha matriz pode ser o horizonte R, que é o quê? É o que deu forma a esse solo. É essa rocha que foi quebrando, desgastando, que deu origem a este solo. Vai quebrando com o passar do tempo e daí vai formando esse solo que a gente vai utilizar mais superficialmente, vamos dizer assim, certo? Qualquer dúvida vocês me mandem lá, tá, galera? Não fiquem com dúvida. A gente tem 3 tipos de solo principais, tá? O primeiro tipo de solo que a gente vai falar é o solo arenoso. O nome já diz, né, galera? Ele é composto de areia. Então, solo arenoso, ele é um solo pobre em nutrientes. Por quê? Porque ele não tem muita matéria orgânica, né? Ele é formado principalmente de areia. A areia, ela tem os grãos grandes, né? Quando a gente pega ali areia na mão, principalmente lá na praia, a gente consegue ver um grão, outro grão, outro grão. O que não acontece quando a gente pega uma argila na mão, que a gente só vê uma poeira, né? A gente não vê onde que começa um grão e onde termina outro. Nesses grãos, a água entra com muita facilidade, né? A areia, ela permite, ela tem permeabilidade. Ela deixa que a água entre, que a água passe. Então, a gente fala que o solo arenoso é um solo muito permeável. Quando a gente coloca água lá na praia, tá fazendo um castelinho, busca água no mar, coloca ali, o que acontece? A água some, né? A água, ela infiltra muito rapidamente na areia. Isso é permeabilidade. Então, quer dizer o quê? Pobre em matéria orgânica, mas rico em permeabilidade. Ela permite que a água entre, mas também fica encharcada, né? Muito fácil. Então, aqui a gente vê um tipo de solo arenoso. E ele também é muito sujeito à erosão, galera. Ele desmorona muito facilmente, né? A gente pensa numa duna, né? Quando a gente vai numa duna dessa, a gente vai pisando e já vai desmoronando aquela parte. Solo argiloso, nosso segundo tipo de solo. Ele é pelo menos 30% argila, é aquele solo mais poeirento, vamos dizer assim. Aqui a gente tem um solo, o barro vermelho, aquele barro vermelho que o pessoal usa para fazer tijolo aqui na nossa região, ele é argiloso, é uma argila mais escura. Aqui na imagem tá mostrando uma argila mais clara, né? Mas a gente também tem aquela argila mais escura. Ele é menos permeável, né? Então ele não permite tanto a entrada da água, por isso que fica água empoçada em cima dele e ele não vai ficar encharcado com tanta facilidade como a areia, daquela forma da areia. Entrou água, encharca. Não, ele vai ficar encharcado de poças, né? Ele vai encharcar de uma forma diferente. Ele fica viscoso, né? Fica lamacento, né? Mas ele não permite que a água ela passe com tanta facilidade como passa lá na areia. Por quê? Porque os grãozinhos da argila são bem pequenininhos, né? Aquilo que eu disse para vocês é uma poeira, a gente não consegue ver onde um começa, onde o outro termina. Então ele vai ser um solo menos arejado, né? Já que ele fica muito junto. Ele vai ter tendência a rachar, né? Quando tá o tempo assim bem quente e que não chove há muito tempo, ele vai ficar todo rachadinho, né? Parece um deserto. Então ele é um solo bem diferente do solo arenoso. Aqui a gente tem um exemplo da terra roxa, né, que é parecido ao nosso barro vermelho, bem parecido com o que a gente tem aqui. Ele é característico da região sul e sudeste aqui do Brasil, também pega a parte da Argentina. Ele foi muito famoso em plantações de café, cana-de-açúcar, mas não é qualquer tipo de plantação que dá certo nesse solo, não é assim, vou plantar tal coisa. Não, tem que ter um estudo de quais os minerais que tem ali e quais minerais que a planta precisa para se desenvolver, tá? E último, e muito importante, o solo umífero. Solo umífero, ele é formado principalmente de humus. Humus são, né, de origem vegetal, né, principalmente as raízes das plantas, as plantinhas que morrem, ou matéria orgânica e agentes decompositores. Então, aquilo que os fungos e as bactérias apodreceram, ou também a minhoca, né, minhoca, elas produzem humus, elas comem terra e dessecam ali a terra com os restos de plantas, animais e tal decompostos. Então ela vai gerar uma decomposição dentro do corpo dela e libera já um fertilizante natural.
Então aqui a gente vê um solo mífero, né? Uma terra mais escura, uma terra mais bonita, uma terra boa para plantar. Aqui na camada superficial a gente vê uma parte bem escura, bem preta, que é onde aquele horizonte zero, horizonte O, onde tem ali a matéria orgânica recém-formada, né? Onde tem raízes, onde tem plantas que morreram, onde está apodrecendo. Então a gente precisa desse solo bem arejado, dá de ver aqui que ele tem túneis, né? Onde passaram as minhocas, onde vivem alguns insetos, animais, para que esses seres vivam e também para arejar para as plantas sobreviverem. Esse é o solo mais indicado para agricultura, né? E também é o mais usado aqui na nossa região. A gente tem bastante solo mífero e a gente pode adubar ele, né? Principalmente adubação natural. Como eu falei da minhoca, né? Ela forma humus. Elas são animais subterrâneos, elas fazem galerias, ou quer dizer túneis, né? Vamos pensar assim, as galerias, né? Elas vão escavar galerias ou canais e elas vão arejar o solo. Elas vão se alimentar, como eu disse, e liberar matéria orgânica para que o solo fique mais fértil. Lógico, ela não faz isso pensando no solo, ela faz isso pensando na alimentação dela, né, galera? Mas ela ajuda inconscientemente. Aqui, algumas curiosidades. As formações curiosas do calcário, né? Quando a gente tem carbonato de cálcio nas rochas e pinga água, principalmente em cavernas, a água escorre, né, e pinga. Quando ela pinga, ela traz esse carbonato de cálcio e vai gotejando. Conforme vai gotejando, vai formando aquilo ali que tá mostrando, ó, cada parte dessa é onde pinga um pingo, né, por vez aqui de água arrastando carbonato de cálcio. E vai fazendo essas formações. Essas aqui são as estalactites, tá? As estalactites são as formações de cima para baixo. E agora eu vou mostrar para vocês as estalagmites. Cada estalactite vai ter uma estalagmite. Por quê? Porque a água que veio lá pingou em algum lugar. Aonde que ela pingou? Ela pingou aqui e foi se acumulando até formar uma estalagmite. Então elas vão se depositando e formando essas formações curiosas, né, estranhas. Geralmente elas ficam em dupla, né? Tem uma estalactite aqui em cima, uma estalagmite aqui embaixo. E elas podem pingar aqui por tantos anos que elas se juntam e formam uma coluna. Uma estalactite se junta com uma estalagmite e forma uma coluna. Continuando, então. Problemas, galera. Probleminhas com o solo. O que o ser humano tem feito aí que tá detonando com o solo? Gente, vamos pensar assim, ó. Se o solo é quem nos permite a alimentação, né? Plantar os nossos alimentos, cultivá-los, também cuidar dos animais, a galinha, o boi, o porco, que a gente vai se alimentar no futuro, a gente depende do solo. Então a gente precisa ter um olhar atento para o solo. O solo, ele não é simplesmente, vou lá plantar e deu. Não. A gente tem que ter carinho, a gente tem que ter amor, a gente tem que ter cuidado, tem que proteger o solo. O solo, ele não é algo que a gente consiga recuperar muito facilmente. Então vamos pensar assim, se eu vou plantar, eu vou cuidar, eu vou tratar com carinho, eu vou ver o que o solo está precisando, né? Vou realmente olhar para ele com um olhar carinhoso. Não é só explorar e destruir, né? Pensar realmente que aquilo ali é a nossa fonte de alimento, é a nossa fonte de renda, muitas vezes, para quem trabalha com agricultura, né? O dinheirinho que tem vem dali. Então, vamos pensar nesses problemas que a prof vai falar agora e tentar analisar a nossa realidade, né? O que está acontecendo na nossa região, na nossa comunidade, né? Por exemplo, aqui, primeiro exemplo é a lixiviação. A lixiviação é o seguinte, a gente tinha aqui uma floresta, né? Dá de ver lá no fundo, ó, lá é um resto da floresta. Tinha uma floresta, essa floresta foi tirada, né? O agricultor, ele retirou toda a camada superficial das plantas e fez uma plantação. Essa plantação, essa plantação não ficou o ano inteiro, vamos dizer assim, ele já colheu aqui o que ele tinha plantado. Colheu e deixou lá o solo assim. O que acontece, galera? Chove. Quando chove, lava os nutrientes do solo. Então imagina, essa camada superficial aqui tá toda lavada. A lixiviação é isso, é a lavagem dessa camada superficial e tira tudo que tem de nutriente aqui no solo. Isso é um problema bem sério, né? Se tivesse uma camada cobrindo, nem que fosse um capim,
mas que ele cobrisse o solo, ele ia ajudar a manter a umidade no solo, mas ele não ia perder os nutrientes da forma que está perdendo. O esgotamento quer dizer que tu usou demais todo ano e tu não olhou com carinho para o solo, né? Ele foi esgotando, não tem mais nutrientes, a fertilidade já não é boa, tu planta e já não vem mais nada, o solo vai ficando arenoso e tá esgotado. Sabe quando a gente diz, eu tô esgotada? Pois é, o solo tá esgotado. Ele não tem mais possibilidades. Então a gente tem que pensar e olhar com carinho, porque se a gente só usar e não cuidar, a gente vai esgotar o solo. Erosão. A erosão, quando a gente retira as árvores, né, ou se é uma região que já não tem, e começa a chover muito, ventar muito, vai ter um desmoronamento, né? Vocês vão dizer que desbarranca, né? Quando acontece esse desbarrancamento, desmoronamento, a gente diz que está acontecendo processo erosivo, erosão. Então aqui a gente consegue ver bem, ó, aqui, né? Nossa, que seta feia, gente, tá louco. Aqui acontece um processo de erosão. A gente tem uma montanha, né? E esse solo vai desmoronando. Com o tempo, né? Vai chovendo, vai ventando e vai desmoronando. Espero que vocês tenham entendido. A erosão é muito importante. Salinização. Quando é muito próximo da praia, né? Regiões tropicais, regiões mais próximas do litoral, os solos muito irrigados, né? A pessoa molha muito para conseguir cultivar alguma coisa, vai lavando essa terra e ela vai ficando muito salgada. Porque imaginem, se está próximo ao mar, já foi mar ali um dia, então tem muito sal no solo. Vai aumentando, né? Conforme a evaporação dessa água, vai aumentando os sais na superfície do solo e ele vai ficando salgado. Salgado não produz quase nada. Estão vendo aqui que tem uma plantação praticamente aniquilada, né? Então, a salinização é um problema bem grave. A causa, né? Por que acontece esses problemas? O uso excessivo e inadequado, né? Tu usa demais, tu não cuida, tu não tem um olhar atento, tu não aduba, tu não protege o solo, tu não planta algo para não deixar que lave. Então, esse uso demais e da forma errada é que produz esses problemas. O desmatamento, aqui a gente vê um exemplo bem legal, ó. Tem uma floresta, com certeza aqui do lado era floresta também. Essa floresta, ela protege o solo. Por exemplo, aqui está um período chuvoso, estão vendo que está tudo molhado? Então, a floresta, ela absorve essa água, né? As plantas precisam da água para sobreviver, ela vai penetrar no solo, as raízes vão pegar essa água, né, para se alimentar, para nutrir a planta, os animais vão tomar água e tal. Vai gerar um ciclo da água aqui dentro dessa floresta. Já aqui do lado, dá de perceber que é o mesmo terreno, então quer dizer que existia floresta também, só que foi tirada, né? Isso aqui é Mata Atlântica, né? Bem a mata típica da nossa região, só que aqui é no Rio de Janeiro. Aqui foi retirada toda a parte da floresta e tá o solo aqui desprotegido. O que acontece? A água vem com força e pode gerar erosão, né? Vai desmoronando, vai desbarrancando. A gente vê aqueles grandes problemas lá com aquelas casas construídas em morros, é isso que acontece. A água vem e vai desmoronando tudo, né? Então é bem complicada a questão de desmatamento. Se não é necessário, não deve nunca jamais ser feito, porque aqui, ó, dentro da floresta tem todo um sistema que consegue absorver a água, o vento, tudo que acontece naturalmente. Aqui o assoreamento dos rios. Assoreamento dos rios é quando a gente vai colocando entulho, lixo, terra, pedras, vai despejando tudo para dentro do rio e o rio vai ficando saturado, ele já não tem mais o espaço dele para correr. Quando dá uma enchente, nossa, leva tudo, né? Mas ele vai ficando todo entulhado. Estão vendo que aqui tem um monte de galho, um monte de imundícia que jogar para dentro do rio? Então, o assoreamento é isso. O rio vai ficando cheio de sujeira, de coisas que não são naturais dele. A desertificação, né? O processo de desertificação, ele é causado por esse uso inadequado do solo, né? Vai gerando um deserto, realmente, vai perdendo todas as características de vida daquele ambiente, tá? Então aqui tá mostrando, ó, já tá todo rachado, né? O solo mais argiloso e a gente não percebe grandes formas de vida, só umas gramíneazinhas, né? E é bem difícil tu recuperar um solo quando chega nesse ponto. Soluções existem, a gente vai ver algumas, como a curva de nível, o terraceamento e a rotação de culturas. Vamos lá. Curvas de nível
é quando tu tem grandes plantações, mas tu planta em curvas, né? Vai fazendo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, né? Aqui dá de ver, ó, curvinhas. E também níveis diferentes, né? Um lugar é mais alto, outro é mais baixo. Então essas curvas de nível vai ajudar que a água vá descer mais lentamente e não cause a erosão, né? Tá falando aqui, ó, que a velocidade da água vai diminuir, então não vai gerar um problema tão grande. Vai conseguir infiltrar mais no solo, né? Porque não vai descer tão rápido, vai umedecer, vai ajudar principalmente na produção dos alimentos que eles foram plantados. O terraceamento são esses degraus aqui é uma plantação de arroz lá na China, porque eles não têm áreas planas igual a gente tem aqui disponíveis para plantações. Então eles fazem degrauzinhos, né? E cada degrau eles plantam aqui, estão vendo, né, que tem água. Eles plantam o arroz. Lógico, né, pessoal, não vai colocar uma ceifadeira aqui para cortar o arroz, né? Vai ser todo um processo mais manual para colher, para plantar, para tudo isso. Mas é uma solução, a água vai descendo devagarinho, dá tempo de absorver, né? Não vai descer tão rápido, causando desmoronamento. Então é uma prática também para reduzir o comprimento da rampa e diminuir a velocidade da água. A água às vezes fica até presa ali, né, para produção. Rotação de culturas é a forma mais legal que dá de fazer bastante aqui, que é introduzir uma adubação verde, né, usar restos de plantas e de coisas para fazer uma composteira, para criar ali um composto orgânico para adubar essas áreas, e tu rotar as culturas. O que é rotar? Aqui a gente tem 4 tipos de plantas, ó. 1, 2, 3, 4. Esse ano eu plantei eu acho que esse aqui eu sentei, né? Eu não sei exatamente o que é. Aqui pra mim parece batata, tá? Aqui pode ser ervilha. Se não for, não tem problema, tá? A gente imaginando. Então, esse ano eu plantei este aqui e esse aqui. Ano que vem, esse que tá aqui, eu passo pra cá, eu planto aqui. E esse que tá aqui, eu planto lá, né? E esse que tá aqui, eu planto aqui. Por que isso, galera? Porque a batata, ela vai tirar um tipo de nutriente do solo. Se eu continuar plantando batata, daqui 5, 6 anos, aquele solo não vai mais ter aquele nutriente. Eu tiro todo ano eu planto batata. Então, vai chegar um ponto que eu não tenho mais nutriente. Se eu planto um ano batata, outro ano eu planto ervilha, o nutriente que a ervilha tira do solo é diferente do nutriente da batata. Então, isso vai possibilitar que o solo descanse aquele nutriente, se recupere, para quando eu voltar a plantar a batata, ele já esteja recuperado. Dá de ver aqui na imagem que é um solo bem arenoso, mas eles têm um cultivo bem bom. Por quê? Porque eles estão fazendo rotação de culturas. Uma dica também é plantar feijão. O feijão ele ajuda a nitrogenar o solo. Tem várias plantas que tiram muito nitrogênio e quando a gente planta o feijão ele devolve esse nitrogênio para o solo. É bom porque devolve a fertilidade do solo. Era isso, pessoal. Eu vou disponibilizar aqui na plataforma Google Classroom, né, Google Sala de Aula, uma atividade, né, de compreensão para saber se realmente vocês conseguiram entender o que a prof falou. Eu gostaria que vocês realizassem anotações no caderno sobre os conceitos que eu passei aqui, aquilo que a gente trabalhou hoje, para até quando a gente voltar, né, a gente tá conferindo se vocês realmente conseguiram acompanhar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu gostei bastante. Uma pena que a gente não pode estar junto, né? A gente não pode estar se vendo com tanta frequência como eu gostaria, mas eu vou tentar, né? Se vocês gostarem dessa aula, me avisem que eu vou tentar fazer mais vezes para que a gente consiga ter uma compreensão melhor do conteúdo. Qualquer dúvida, mandem lá nos comentários ou no WhatsApp, tá? Beijos, até mais, tô com saudade. Se cuidem, fiquem em casa, certo? Até mais, pessoal. Agora vocês vão ver eu terminar esse negócio, né? Porque eu tô usando pela primeira vez, eu não sei ainda editar. Depois, quando eu conseguir editar, eu tiro essa parte, certo? Tchau!